Olá, vamos falar agora do sistema nervoso, aula do sistema nervoso de ciências voltado para o quinto ano. A coordenação do corpo, a capacidade que o corpo tem de desenvolver um movimento, como correr, pular, dançar, além de outras coisas como que o ser humano sente, como chorar, andar, sentir frio e sede. Essas sensações e atividades estão relacionadas com o sistema nervoso. Aí nós realizamos atividades que elas são voluntárias, ou seja, que nós podemos controlar, dependem da nossa vontade, então podemos controlar, né? Como, por exemplo, andar, correr, sentar, mastigar, abrir e fechar as mãos, andar de bicicleta, tudo isso são atividades voluntárias, ou seja, que a gente pode controlar. Já as atividades involuntárias são atividades que o nosso corpo não pode controlar, que realizamos às vezes sem nem a gente perceber, como, por exemplo, respirar, digerir, a circulação do sangue, os batimentos do nosso coração, abrir e fechar dos olhos, são atividades que são involuntárias. O sistema nervoso. O sistema nervoso, ele é dividido em duas partes, né? A parte central, que é o sistema nervoso central, e a parte do sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é composto pelo encéfalo e a medula espinhal. E o sistema nervoso periférico é composto pelos nervos. Então, aqui é o sistema nervoso central, o encéfalo e a medula espinhal, e aqui o sistema nervoso periférico composto pelos nervos. Os nervos, eles vão interligar a parte central do sistema nervoso às demais partes do corpo, transmitindo as informações entre elas. É por meio dos nervos que as informações do encéfalo e da medula espinhal chegam aos demais órgãos e tecidos do corpo e vice-versa. Medula espinhal ou espinal está localizada na parte interior da coluna vertebral e tem um formato semelhante de um tubo. Essa estrutura encaminha as informações de diferentes partes do corpo para o encéfalo e vice-versa. Então serve como se fosse uma ponte, né? Uma ponte. O encéfalo vai interpretar as informações que chegam até ele e vai gerar respostas. Ele se localiza no interior do crânio e apresenta três partes: cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Aí o cérebro é a porção do encéfalo que interpreta as informações recebidas e gera respostas específicas. Ele também está associado ao pensamento, à fala, à memória, às emoções, entre outras ações. O cerebelo é a porção do encéfalo que vai coordenar os movimentos, vai manter o equilíbrio e a postura do corpo. E o tronco encefálico é a parte da porção do encéfalo que controla algumas atividades, como os batimentos cardíacos, a respiração e a deglutição. As meninges. O que são meninges? Né? São as membranas que protegem a medula espinal e o encéfalo, certo? Qual o nome dessas membranas? É a pia mater, a aracnoide e a dura mater, certo? A meningite é quando ocorre a inflamação das meninges, ok? E aí tem um exemplo do funcionamento do corpo. O que é que acontece? Os estímulos visuais são percebidos por meio do sentido da visão. No olho, a luz estimula as células da retina, gerando impulsos nervosos que são transmitidos pelo nervo óptico para o encéfalo. No caso desse pintor aqui, eu vou resumir mais ou menos. No caso desse pintor, ele está olhando aqui para o vaso e ele quer pintar o vaso, né? Fazer a pintura idêntica ao vaso. O que é que acontece? Ele passa a observar esse vaso. Essa visão, ela vai ser ativada, né? Essa observação, ela vai ser ativada pelo nervo óptico, que vai mandar a informação do vaso para o encéfalo. O encéfalo, ele vai ver, né? Vai verificar todas as informações visuais, o formato e a cor do vaso,
e entre outras coisas, vai analisar, interpretar e vai gerar respostas. Para onde que ele vai gerar essa resposta? Para a mão do pintor, né? E aí essa mão vai transmitir tudo aquilo que ele está vendo aqui desse vaso, para poder fazer a pintura de forma idêntica. Os neurônios. O que são neurônios? Né? Os neurônios são células nervosas que transmitem impulsos nervosos através da interação entre essas células, né? E o que são impulsos nervosos? São pequenas correntes elétricas que os neurônios transmitem um para o outro. Aqui, ó, tá vendo? Tá passando uma corrente elétrica que vai ser transmitida de um neurônio para o outro. Sai aqui do axônio desse neurônio aqui para o dendrito. O dendrito é essa parte aqui, ó. Aqui é o dendrito, aqui é o corpo celular e aqui é o axônio, certo? Do neurônio. As informações, elas passam aqui do axônio para o dendrito de outro neurônio. E aí esse é o impulso nervoso. É essa conexão aqui, ó, essa corrente elétrica, digamos assim, de impulsos, que vai passando de um neurônio para o outro, de um neurônio para o outro, de um neurônio para o outro, ok? E o que é reflexo? Vamos entender o que é reflexo? No caso aqui, essa menina, ela foi pegar uma esfirra quente, né? Uma esfirra quente que tinha aí saído do forno. Aí, os nervos que estão aqui na mão da menina enviaram uma informação. Quando chegou aqui na medula espinhal, essa medula espinhal ela já trouxe uma resposta para essa mão, que foi de soltar a esfirra, ok? E aí a medula espinhal terminou de levar a informação para o encéfalo interpretou a informação e aí trouxe a dor. Esse é o reflexo. Ele acontece para que a gente fique livre de situações de perigo. Já pensou se não tivesse esse reflexo? Essa menina ela ia ficar segurando a esfirra e ia queimar a mão, certo? E aí foi retirado mais rapidamente, né, a esfirra e aí trouxe apenas a dor. Então, o reflexo afasta, né, das situações de perigo, tá bom? E as habilidades em duas rodas. O que acontece? Quando tem uma lesão na medula espinhal, dependendo da localização dessa lesão, a pessoa ela ficará paraplégica, ou seja, perderá os movimentos das pernas, tá? E aqui está mostrando que os adolescentes, né, que dançam nas cadeiras de rodas, crianças e adolescentes. Então, elas redescobrem, né, descobrem como vão viver de uma outra forma, tá bom? Ó, às vezes também pode acontecer da criança ela já nascer, né, já nascer com algum problema que traga essa paraplegia, que é o fato de não conseguir movimentar as pernas, tá bom? E é isso aí, essa aula foi baseada no sistema Trilhas de ensino. Obrigada!